Olá pessoal do IGT, aqui é o Gustavo Afonso, eu sou associado ao Instituto e atualmente estou como coordenador científico do IGT. É um grande prazer participar desse projeto IGT Responde. E a pergunta da doutora Sara vem muito bem a calhar, porque exatamente na data de hoje o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão em sede de embargo de declaração para esclarecer alguns pontos a respeito da liminar concedida há alguns dias na ADI 6363. Segundo foi divulgado pela mídia, os acordos individuais estariam invalidados pela decisão do ministro do STF. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, segundo o que foi esclarecido na decisão de hoje. Segundo a decisão, fica preservada a situação prevista lá no artigo 11, parágrafo 4º da própria medida provisória 936, no sentido de que, para que esses acordos sejam validados, eles deverão ser encaminhados aos sindicatos dos empregados no prazo de 10 dias. A própria MP prevê essa regra. Então, fica preservada essa regra de encaminhamento, não de chancela. Óbvio, segundo o que a própria decisão coloca, respeitar inclusive o que está na Constituição, o sindicato ele vai poder deflagrar um processo de negociação coletiva, seja pela via do acordo ou da convenção coletiva, e posteriormente ao empregado vai ser dada essa opção de adesão ou não a essa negociação coletiva e respeitado o princípio da norma mais favorável. Portanto, lembrar que os acordos individuais continuam válidos, deverão ser encaminhados no prazo de 10 dias aos sindicatos para que não validem a norma, para que tomem conhecimento e possam, caso queiram, deflagrar o processo de negociação. Existem duas situações que foram muito colocadas também ao longo desses dias, que a primeira diz respeito à cobrança pelos sindicatos obreiros de taxas de homologação desses acordos individuais. Essas taxas de homologação elas são plenamente inválidas e, inclusive, o próprio texto constitucional, a própria Convenção 98 OIT prevêem sobre essa situação de impossibilidade de financiamento de sindicatos de empregados por empresas. Então, essas taxas elas são ilegais e entendo que seriam preservados os acordos individuais realizados. Outra situação diz respeito à inércia do sindicato dos empregados. Caso o sindicato dos empregados se mantenha inerte na situação, no prazo de 10 dias, no prazo da resposta, após o encaminhamento, estariam também validados esses acordos individuais realizados. Essa situação do ministro Lewandowski foi muito importante, muito inteligente, porque a gente é uma questão que eu venho pregando desde o início, nas lives e nos debates que participei ao longo desse período de quarentena que gerou uma série de discussões. É preciso mesmo envolver o sindicato na solução dessas questões. Primeiro, por uma questão constitucional, a importância sindical está prevista lá na própria Constituição, que dedicou alguns artigos ao tema. E segundo, porque é o sindicato que conhece a base, é o sindicato que conhece a realidade de cada trabalhador, de cada setor, de cada situação. Então, o que a decisão do ministro traz de muito importante é exatamente a consagração desse instituto, o instituto sindical, o instituto da negociação coletiva. E, mais importante, não invalidando os acordos, mas apenas proporcionando aos sindicatos a participação no debate e a produção de uma norma que diga respeito ao mesmo tema, que é sempre uma via bastante adequada. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço.